Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada, manhã de paz, vamos abrir a Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo de número 2. E nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Abra sua Bíblia aí, acompanhe direitinho. Esse texto nós já meditamos a semana passada, onde falamos sobre que o Verbo se fez carne, né? E Jesus foi reconhecido em figura humana. E hoje vamos falar sobre o nome de Jesus. Então vamos ler. Verso 5 de Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A tônica está aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Vou ler o 10 de novo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, irmãos queridos, na maior parte da mentalidade das pessoas, preste atenção, vamos falar isso de uma forma simples, calma, né? Na maior parte da mentalidade daqueles que se diz cristão, ele vê isso, Deus é poderoso, ele fala assim, Deus é poderoso, é maravilhoso, é grande. Mas tem um diabo também que é poderoso, grande, e também detém um poder enorme. Na cabeça do crente que não conhece o Evangelho da Graça de Deus e a obra da cruz, ele imagina Deus com 50% do poder e da força, e o diabo com outros 50% de poder e força. Então são duas forças iguais se degladiando e lutando uma contra a outra. Então Deus vem, liberta uma pessoa, abençoa, aí Deus se ausenta. Daqui a pouco o diabo vem e desfaz na vida da pessoa tudo aquilo que Deus fez. Aí a pessoa tem que ir na campanha de novo para ela ser liberta, para de novo Deus fazer a mesma coisa. Aí depois ela vai embora e depois vem o diabo com 50% de poder e desfaz tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Então você vê na maior parte da mentalidade das pessoas, existe essa guerra de forças na mente dele. Uma hora Deus está comigo, mas toma cuidado e vigia, porque senão o diabo vai te pegar. Se eu falhei, pronto, o diabo me pegou, Deus me liberta, agora Deus me liberta. Daqui a pouco, se eu falhei de novo, eu estou na mão do diabo de novo, e é uma coisa que não acaba mais. Não acaba mais, por isso que surge nas igrejas culto de libertação. Se você for procurar nas cartas de Paulo, Paulo nunca fez culto de libertação. Por quê? Porque Paulo sabia que a libertação é pelo conhecimento do Evangelho. O que torna uma pessoa livre não é o quanto o pastor grita, o quanto ele oprime as pessoas, o quanto ele domina a pessoa, o quanto ela obedece o que a igreja quer. Não é isso que liberta a pessoa. Nunca esqueça, o que liberta a pessoa é o conhecimento. Jesus Cristo disse o quê? O que a gente repete sempre. Você vai conhecer a verdade. Não é gritar muito, não é passar óleo. Você vai conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade conhecida. A verdade é o quê? Conhecida vos libertará.
Então você é liberto pelo conhecimento, a tua liberdade. A sua vida será liberta por aquilo que você conhece. Agora, se você não conhece, você vai viver em prisões feitas pelo falso evangelho. Vocês estão entendendo? Então, Paulo nunca fez um culto de libertação. O que Paulo fazia era ensinar o evangelho da graça, e as pessoas entendendo o evangelho da graça, elas eram libertas pelo conhecimento. Vê se Paulo ficava passando óleo para libertar alguém. Não tem isso nas cartas dele. Vê se Paulo fazia culto de libertação, ficava gritando. Você não encontra esse tipo de prática nas cartas de Paulo, no evangelho da graça. Agora, você encontra isso no falso evangelho. A maior parte das igrejas oprime o povo. Olha, fala mais do diabo, põe mais medo na tua mente, te oprime mais do que mostra aquilo que já foi feito por Cristo na cruz. Então a maior parte dos cristãos vive amedrontado, com medo do diabo. É demônio aqui, é o diabo aqui, não pôs aquela roupa, é o diabo, não faltou domingo, é um demônio, e acontece, tudo é o diabo. Eles estão dentro de uma igreja escravizados, com uma mente atormentada, quase em depressão. Por quê? Porque eles acham que o diabo é muito forte, poderoso, mas ele tem 50% do poder, e Jesus tem os outros 50%, né? Tinha até um missionário da televisão que falava assim: você tem que dar o testemunho, se você não der, o diabo vem e anula. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Como é que pode o diabo anular uma coisa que Deus fez? Se Deus me libertou, eu sou um liberto mesmo. E nenhuma força das trevas, demônio, tem poder de desfazer na minha vida aquilo que Deus fez, porque quem fez foi Deus. Se Deus faz, que poder vai desfazer o que Deus fez? Você entende o que eu estou dizendo? Colossenses 1,13, vou repetir. Ele nos libertou do império das trevas, está escrito no Evangelho. Se eu for antes da cruz, eu não vou encontrar essas coisas. Mas depois da cruz, Paulo teve revelação. Ele nos libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção, acabou a escravidão e a remissão dos pecados. Quem me libertou do império das trevas foi Jesus, não foi eu, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi o óleo. Quem me libertou foi o meu Salvador que é vivo. E uma vez que ele me libertou, ele me sustenta nessa libertação. Não pode vir um poder maior que o dele e me escravizar de novo por uma coisa que ele já fez na minha vida. Vocês estão entendendo por quê? Porque ele é o meu Salvador, ele tem o poder sobre todas as coisas. Tem ou não tem? Ele tem. Então não existe essa coisa de um diabo com 50% do poder, aí pinta-se aquele quadro, né? Você já viu aquele quadro de Jesus, aquele rostinho fino, vou brincar, aquele cabelo meio comprido assim, aí ele está tirando um braço de ferro com o diabo está assim com um charutão na boca, né? Você olhando o braço dele, aquele músculo, né, forte, ele malha muito, e ele está lá assim, ó, e Jesus com aquele cabelo lá esticadinho, aqueles olhos branquinhos, um bracinho fininho, tirando um braço de ferro com o diabo, e Jesus está suando assim, ó, e o braço de Jesus está indo para trás, e o diabo está vencendo. A maior parte dos crentes vê isso. Isso não é a visão do evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é a visão do falso evangelho, do evangelho de lei, onde Jesus se torna fraco, depende mais de você do que de Deus. Tudo é você que tem que pagar e não reconhece que já foi pago na cruz. Tudo é você que tem que fazer e não reconhece que já foi feito, está consumado na cruz. Então essa visão é uma visão falsa. O que nós acabamos de ler? Lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus aconteça o quê? Se dobre todo o joelho. Em qual nível? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Aonde que vai se dobrar todo o joelho diante dele? Nos céus, numa dimensão que nós não vemos, na terra e debaixo da terra, lá, dando a entender que é nas regiões exteriores onde está o diabo lá. Todos esses níveis têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Ele não recebeu esse nome? Recebeu ou não recebeu?
Então, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar o quê? Reconhecer Jesus Cristo é o Senhor. Então nós não estamos crendo num Cristo pequeno, fraquinho, que toda hora o diabo está na minha vida, que eu tenho que ir toda sexta-feira fazer culto de libertação, e o pastor passa um olhinho na minha testa, e sui. O diabo sai na quarta-feira que eu fui no culto do Espírito Santo, aí ele entra na quinta e sexta eu tenho que estar lá. Você não vê isso? As pessoas não fazem isso direto, essa turma da televisão não faz essas coisas direto, e uma hora o crente é liberto, outra hora o crente está preso, uma hora ele é liberto, amanhã ele está preso, ele vive assim um vai e vem. O que isso cria na cabeça das pessoas? Elas não têm fé, cria uma insegurança, uma prisão. Por isso que você encontra um monte de crentes, sem te dizer, debaixo de uma depressão, de um medo, porque estão em ministérios que escravizam, apavoram as pessoas e pregam essa coisa. Uma hora está salvo, outra hora não está salvo. Uma hora está liberto, outra hora não está liberto. E prega mais que você não está liberto. E oprime e escraviza as pessoas. Um monte de crente que não conhece a verdade e não é liberto, porque não conhece a verdade. Então essa visão dessas duas forças, do mal 50% que é o diabo, e Jesus 50%, e elas estão se degladiando. Uma hora Jesus Cristo vem e se liberta, outra hora vem o diabo e aprisiona. Aí a pessoa pensa, Jesus, eu fui aprisionado. Aí Jesus liberta, vai meu filho, aí ela sai. Aí, não, isso aí é uma loucura, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O crente não é um supersticioso, o crente não tem medo de macumba, de inveja, de olho gordo, não tem medo de nada dessas coisas, porque ele é um liberto do Senhor. Sim ou não? Você acredita nisso de todo o seu coração? Então, vou repetir, acabamos de ler. Recebeu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é se dobrar assim, se dobrar porque reconhece o poder e a autoridade que ele tem. Em quais níveis? Nos céus. Então quer dizer, pastor, que os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, os seres espirituais que a Bíblia diz que existe, eles se dobram diante de Jesus? Sim. Nos céus, na terra. Quer dizer que até os demônios se dobram diante de Jesus? Sim. Sim, não tem esse 50% aí do lado escuro. Jesus tem 100% de autoridade. Você acredita? Tem fé nisso? Ou lá dentro de você tem aquela doutrina estranha que te puseram assim, esse pastor aí está falando, estou com medo, estou sentindo até um arrepio aqui já. Será que você tem essa coisa maligna e enganosa do falso evangelho? Está sentindo arrepio? Olha, hein? A gente está ficando com medo? Crente não sente esses arrepios, não. Crente é liberto mesmo. Então vamos para a palavra, trabalhar em alguns textos aqui, bem simples para você entender. Eu quero ir num texto antes da cruz, antes do estar consumado ter acontecido, um texto antes da cruz. Vamos lá, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo de número 5. Vamos ler uma coisinha aqui que você já sabe, é mais uma recordação, né? Vamos ler do verso 1, é uma boa leitura aqui. Do verso 1 até, vamos em frente, até quando der aqui. Todos acharam e acompanha a leitura. Então vamos lá. Entrementes, Marcos 5, verso 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, outra tradução está Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O quê? Como que aquele homem cheio de demônios vê Jesus de longe, vem e o adora?
não estava cheio de demônios? Exclamando, olha o demônio falando pela boca do homem, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo sai desse homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe, olha o demônio pedindo, rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Presta atenção nisso. Jesus chega naquela região, tem um endemoniado lá que tinha uma legião. Uma legião é um número enorme de demônios. Então, um homem, ele era possuído por uma legião de demônios. Quantas vezes prenderam ele com grilhões, com correntes? Ele era tão forte que despedaçava aquilo e ninguém tinha domínio sobre ele. Então Jesus chega naquele lugar, o homem vê ele à distância e vem ao encontro dele. Os demônios vêm ao encontro dele. E o que eles fizeram? O que os demônios fizeram? Olha lá o verso de número 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Então imagine você, aquele homem que falava, que uivava, que quebrava as cadeias. Quando viu, Jesus veio e adorou. Ele não estava cheio de demônios? Como é que os demônios podem vir e adorar? Eles não são fortes, poderosos, têm 50% do poder. Vieram e o adoraram. Não está escrito isso aqui, ó, deleta da tua mente aquelas pregações de escravidão do passado. Fora. Eles vieram e o adoraram. Quando as pessoas pregam esse texto, é para pôr medo em todo mundo, está vendo os demônios? Mas eles vieram e adoraram. Se prostraram diante de Jesus, reconhecendo a autoridade e o poder daquele que havia chegado ali. E isso é antes da cruz. A nova aliança não está nem em vigor ainda, ele não morreu. O sacrifício perfeito não foi realizado ainda. Isso ainda é no tempo da lei. E olha lá que coisa interessante. Verso 6 de novo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, e reconhece, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, meu nome, porque somos muitos. Agora, olha o pedido dos espíritos malignos. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Olha lá. Eles vieram, adoraram e pediram encarecidamente. Sabe quando você tem um cachorrinho? Já falei 1000 vezes isso, e você dá uma bronca nele, ele sabe que fez coisa errada, ele quer disfarçar, vira a barriga para cima, faz assim, né? Esses demônios chegaram assim, adoraram, olha Jesus, manda encarecidamente, por favor, não me mande longe, permita, pedindo autorização para poder entrar nos porcos. Os valentões, os poderosos, não são. Esse quadro de um diabo grande, poderoso, que vai destruir tudo, sabe? É pintado na mente de quem não conhece a obra da cruz, o falso evangelho. Esses são um monte de crentes supersticiosos que vê o diabo dia e noite e dia. Eu fui fazer uma visita para uma irmã, para um casal, faz tempo isso. E a irmã estava com essa coisa na cabeça, tudo era demônio, tudo era um diabo escondido. Aí sentamos lá para tomar um cafezinho,
e do lado da porta tinha um cabidinho com um pano de prato, assim. Sabe, a dona de casa não põe na cozinha um paninho de prato ali para enxugar? Aí ela estava sentada assim, tomando café, ela olhou para o pano de prato, tinha um bordadinho lá, só que o pano estava meio torto. Ela olhou para o pano de prato, olha o demônio no pano de prato, porque aquela figura do bordado ficou meio torta assim, ela achou que era a figura de um demônio, e o demônio estava no pano de prato. Olha a cabeça da pessoa, porque estava num lugar, presta atenção, que só falava de diabo, só invocava diabo o tempo todo na vida do crente, é demônio para lá, é demônio. A pessoa fica com a cabeça tão dominada, tão supersticiosa, ela passa a ver demônio em tudo. Se ela estiver em casa e bater um vento e a porta fizer assim, pum, deve ter um demônio na casa dela. Fora os líderes que falam, na tua casa tem um demônio, na tua casa tem um demônio, olha lá o seu vizinho, atormentam a mente das pessoas, e se seus parentes não vêm para a igreja, tudo endemoniado, tudo é raça de gente ruim, endemoniado. Então tem gente atormentada, escravizada, que não conhece o poder de Jesus Cristo, não sabe a autoridade que ele tem. Com medo disso, supersticiosa. Aí surgem esses cultos de superstição. Agorada para te libertar, salzinho grosso, corrente do sal grosso, né? Rosa ungida para levar para casa, óleo de Israel, essa macumba toda que trouxeram para dentro da igreja. O sal grosso era usado na macumba, a rosa usada na macumba. Trouxeram tudo para dentro da igreja, agora virou tudo ungido. E o povo amedrontado. O povo supersticioso, amedrontado, com medo de um monte de coisa, um povo acuado, fácil de ser manipulado por uma liderança, o povo se torna uma massa de manobra, eles fazem tudo que o líder quer, e o líder oprime e eles obedecem, eles nem pensam mais, perderam a liberdade de pensar e discordar. Tem milhares de pessoas escravizadas pelo falso evangelho. Não sabe do poder da autoridade de Jesus, que ele está acima de tudo, que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Olha, nós estamos falando de coisas que já aconteceram há mais de 2000 anos atrás, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Você enxerga isso? Então não creia num Cristo pequeno, fraquinho, que toda hora eu estou entregue na mão do diabo, que eu tenho que tampar as brechas, eu fico vigiando, não sei nem o quê. Estou vigiando. Cuidado, hein? Sabe? Não. Eu estou querendo no Criador dos céus e da terra, naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo, naquele que aniquilou e despojou o diabo na cruz. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos. Eu estou querendo naquele que pela palavra dominou os mares, controlou o vento. Isso, antes da nova aliança estar em vigor, ele não havia morrido ainda. Naquele que criou esse sol lindo que está brilhando aí, você vai sair tomar esse sol na pele. Pela palavra de Deus ele criou, está obedecendo até hoje. O sol está ali até hoje. Você enxerga Jesus Cristo grande, autoridade máxima, poderoso, que não tem obra maligna que vai vencer o que ele fez. Sim ou não? Se você é um filho, ele te salvou e te libertou do império das trevas, você é liberto para sempre. Ele sabe que você é um defeituoso e falha todo dia. Teu filho não falha todo dia. E você vai deixar o diabo pegar nele porque ele falhou todo dia, ele é defeituoso. Você falha todo dia, eu falho também. Mas não é porque eu falho todo dia, é porque eu estou programado para falhar. E você já descobriu isso? Que você não consegue ser santo de verdade? Que você erra todo dia, pensa coisa errada, fica irritado, perde a paciência, tem pensamento errado, não consegue ser santo? Se está no legalismo, tem que ser. Aí tem aquele monte de gente paletó e gravata, tudo assim, por dentro é raça de víboras, tudo escondido, camuflado. É crente só por fora. Então, uma vez que ele me libertou para sempre. Não tem poder que vai me escravizar de volta. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima, ele é poderoso. Agora, minha mente precisa conectar isso no Evangelho, entender, crer. A liberdade vem pelo conhecimento que ele tem. Então, eu não estou mais andando com medo,
Vou sair de casa, o crente não faz isso, né? Sabe? Não estou mais andando com medo. A minha vida de fé não é uma vida de fé cheia de risco. Será que é hoje? Será que vai dar? Senhor, me protege, manda teu anjo na frente, anjo por cima, anjo no telhado, anjo por baixo. Cerca-me com teu poder, me cubra com teu sangue. Sangue de Jesus tem poder. Todo um monte de crente supersticioso que não conhece o poder de Jesus Cristo. Não estamos mais com medo, acuados, depressivo, cheio de acusação, porque toda acusação que eu tinha caiu sobre ele, o sangue dele quitou a minha dívida, eu não estou devendo mais nada, eu não tenho mais um monte de acusação. Quem me acusa é a liderança, é a igreja com o falso evangelho que escraviza. Nem o próprio Deus me condena. Quem os condenará? Está lá em Romanos 8:1. Se o próprio Deus me justificou, ninguém pode me condenar. Então Jesus Cristo não é pequeno, Deus não é pequeno, Ele não tem só 50% de poder e o outro 50%, e está uma batalha de forças iguais. Não, meus irmãos, não. Ele tem autoridade máxima sobre os céus e a terra. Pastor, então por que o mundo está assim? Porque tudo isso faz parte do processo de salvação. Está tudo no controle dele. Entende isso no teu espírito, no teu coração? Sim ou não? Então vamos para outro texto agora. Respira fundo assim, ó. Que bom saber do Evangelho, né? Que bom. Agora vamos lá, Efésios, capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler aqui desde o verso 15, mas a tônica está nos últimos versos, do 20 para frente. Então Paulo vai fazer uma oração aqui para os Efésios. O que Paulo pedia? Verso 15, Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação em quê? No pleno conhecimento dele, para conhecer quem é Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para mim enxergar o quê? O nosso coração, que é o nosso espírito, tem olhos? Tem. Para enxergar o quê? Iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança de ser chamado por Deus e ser um crente, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. O poder de Deus está sobre nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e esse poder é eficaz, não é uma coisa fraca, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção, Jesus ressuscitou e foi assentar à direita do Pai nos lugares celestiais. Agora, olha a posição de autoridade que ele tem. Você crê em Jesus Cristo? Agora, você sabe em quem você tem crido? Olha lá. O qual, verso 20, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha lá. Acima. Acima, está assim na sua Bíblia? Acima do quê? De todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa, do 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. O quê? Quer dizer que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus? Não pode ser. Você acredita nisso? Será que a Bíblia não está falhando? Se eu for procurar isso antes da cruz, eu não vou achar. Vai para o Velho Testamento procurar isso. Não tem nada disso. Mas depois da cruz é revelado. E pôs
todas as coisas debaixo dos pés. Ele está sentado nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nos dias que Paulo estava vivendo, no presente século, mas lá no futuro, nos séculos vindouros, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, pastor, quer dizer que todas as coisas estão debaixo dos pés dele? Não está escrito aí? Então estão. Pastor, não estou vendo. Não precisa ver, só precisa crer que é verdade, porque é verdade. Então, quando eu creio que tudo está debaixo dos pés dele, que ele é a autoridade máxima, eu não estou com medo mais de diabo. Eu não vou. Você vê um gatinho preto de sexta-feira, glória a Deus, que superstição. Eu corro aí em volta da Metalúrgica Aliança, eu faço coisa. Quando eu passo lá, tem a esquina da Macumba, já falei 1000 vezes. E chega lá, é cabeça de bode, corpo de bode, frango sem cabeça. Tem até urubu comendo a carniça. Eu passo lá no meio daquilo correndo, tranquilo. Por quê? Eu conheço Deus, eu conheço Jesus. Tudo está debaixo dos seus pés. Posso brincar com você? Se tiver demônio lá, quando eles me verem passando, ai meu Deus, está passando um filho de Deus, é capaz de cair tudo por terra lá, só de me ver passar. Pastor, o senhor está se exaltando? Não. É o que você é. Você é filho, é ou não é? Você crê naquele que todas as coisas estão debaixo dos pés? Olha, cuidado com esse sentimentozinho do falso evangelho aí, que às vezes está enraizado e quer pôr medo, hein? Não põe medo, não. Não deixa isso vir, não. Ele está no controle de tudo. Ah, pastor, se eu estiver andando, tem uma casa que vem artefatos de macumba. Qual o problema? Já vi gente assim, só não fez sinal da cruz porque é convertido. Atravessa assim, ai meu Deus, coitado, tem um demônio lá, né? Aí vem a mãe de santa assim, ai, dá um abraço nela e um beijo nela, ela é uma mulher, coitadinha. Você acha que ela vai te abraçar e o diabo vai te pegar? Olha a cabeça, maior é o que está em você, não é? Trata todo mundo bem. Você tem parente... Se você tem parente que é da macumba, de espiritismo, se você está numa igreja de lei, vão dizer que eles são tudo endemoniados, eles vão fazer de você, eles serem seus inimigos, é tua família, não são seus inimigos. Se eles entendem que a fé deles é aquilo, qual o problema? E se eles te convidar para almoçar, vai, porque você vai ser bênção na casa deles. Agora o supersticioso que está na igreja de lei, não, estão amarrados, são todos endemoniados, vão se afastar da própria família, porque acham que eles vão ser influenciados pelos demônios que estão neles. É assim que esses pastores fazem. E você vê famílias que não se veem, porque um espírito, outro da macumba e é crente. O crente é o super santo, queimou a família toda, ao invés de estar lá para falar a verdade. São tudo inimigo. Destroem famílias inteiras com essa mentalidade de escravidão. É ou não é? E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deixa isso entrar na tua mente. Pastor, todas as coisas. Todas. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, né? E ele assentou nos lugares celestiais acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Está sentado acima de tudo. Autoridade máxima. E eu creio nele. Ele é o meu Pai. Ele cuida de mim. Ele foi o que me libertou do império das trevas. Ele me guarda. Não adianta abrir lá no Salmo 91, aquele que te guarda não tosquenejará, e não acreditar. O nosso Salmo 91 é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salmo 91, aquele que nos guarda de verdade, de verdade. Ele te guarda, ele te guarda. Esses sentimentos mentirosos que trazem insegurança, é pelo falso evangelho que isso entrou em você no passado. Tem que deletar tudo isso. Ele me guarda. Furou o pneu, está me guardando. O motor da geladeira queimou, está me guardando. Fiquei gripado, está me guardando. Qual o problema? Eu estou sujeito a tudo isso nessa terra. Então ele tem autoridade máxima. O que nós estamos vendo? E recebeu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, na terra,
debaixo da terra, e toda língua, tudo que você possa imaginar, confesse, reconhecendo, de fato, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então não estamos mais com medo, não estamos mais acuados, oprimido, desconfiado, supersticioso. Não, estamos em paz, em segurança. Em segurança, muita segurança. Acredita ou não? Né? Vamos voltar ao texto ali, Efésios 1, vou ler de novo. Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa linda aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas. Repare bem. A tua cabeça é que administra o teu corpo inteiro. Se deve ter um derrame aí no seu cérebro, o teu corpo vai parar, porque o teu cérebro, a tua cabeça administra. Eu estou falando aqui, ó. Meu cérebro está trabalhando para mim movimentar os dedos, a língua pegar o tom certo, olhar para você. Eu nem vejo que estou fazendo isso, mas tem uma coisa aqui, meu cérebro, minha cabeça, que trabalha nisso instantaneamente, detalhadamente. Olha a expressão. E me faz lembrar. Então, Cristo é o cabeça da igreja, o que administra o corpo, o que guarda o corpo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Deus deu a ele a igreja que faz parte do seu corpo. Ele está com tudo debaixo dos pés, e nós somos a igreja. Agora, se ele é cabeça, quem são os pés? Não é a igreja. A igreja não é os pés, sim ou não? Se ele é o cabeça, logo ele não é os pés. E quem são os pés? Os pés fazem parte do corpo, e o corpo é a igreja, é você. Será que você consegue ver isso? Então quer dizer, pastor, não, vai ser difícil eu acreditar nisso, pastor. O senhor está exagerando. Quem são os pés do corpo? Não é a igreja. Se é a igreja, é você. Então, se está debaixo dos pés dele, você é os pés do corpo. Está debaixo dos seus pés. Acredita? Pastor, isso é um desvio da verdade. Não, está ali, acabei de ler para você. Tua mente está preparada para entender isso? Está preparada para entender? Será que você no Espírito, você chega comigo lá e vê que todas as coisas estão debaixo dos pés? E os pés somos nós, é a igreja. A igreja é os pés de Cristo, é o corpo. Então, quando você passa, eu tenho que falar assim para você entender. Você pode estar passando, tem uma turma de demônio ali na esquina, só para você entender. Quando você passa, você nem tem consciência disso. Você está indo lá comprar o pãozinho na padaria, né? Aleluia, Jesus, né? Você não vai assim, você vai olhando para o chão pensando nos problemas, né? Estou brincando. Você passa lá, se tem demônio ali, na hora que eles te vê, um filho passando aí, os pés passando aí. Vocês entendem isso? Se você, como um crente, falar assim, em nome de Jesus Cristo, com fé, esse nome está acima de todo nome, o mundo invisível reconhece esse nome. Os homens que não entendem nada não vão reconhecer. Mas se você falar isso, todo o poder das trevas reconhece e treme, porque ele sabe que você crê e entende o que está falando. Entende o que está falando. Entende o que está falando. Então está tudo dominado, meus irmãos. Você só precisa ser o crente verdadeiro.
aquele que reconhece que é incapaz de ser perfeito, que vai falhar, aquele que se esconde na obra da cruz. Jesus, eu não sou salvo por esforço próprio, não mantenho a minha salvação por esforço próprio. O Senhor me salvou pela graça e me mantém crendo, porque eu fui salvo pela graça. Não sou grande coisa não, Senhor. Reconheço isso. Reconheço que se o Senhor me largar um segundo, eu me afundo. Mas o Senhor me salvou e vai me manter salvo, vai me manter aqui dentro uma euforia pelo Evangelho, vivo por dentro. É o Senhor que faz isso por mim. E vai me guardar até o fim. Você é reconhecido pelo mundo espiritual. É reconhecido ou não é? É que você não aprendeu essas coisas. Talvez esteja ouvindo um pouquinho disso agora. Nunca ouviu nada ali, está tudo ali escrito. Então, autoridade máxima. Então, esse negócio que o diabo tem 50% e que Jesus tem 50% e duas forças iguais, isso não existe. Isso já acabou na cruz. Essas coisas já foram destruídas pela obra do Senhor Jesus na cruz. Entende ou não? Não alivia isso? Pastor, então não preciso, quando vou sair de casa, Jesus me guarda, Senhor, aquele que me guarda. Não precisa nem orar quando sai de casa, sai na fé. Sabe por que você ora? Porque você tem medo. Quem não ora e crê, já não tem mais medo. Vou sair de casa, Senhor, não vou nem orar, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele me guarda. Glória a Deus, eu sei. Está entendendo essas coisas? Sim ou não? Não é um alívio, é um alívio. Então vamos lá, reler de novo para irmos só para o texto final. Verso 21. Ele sentou nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Autoridade máxima. Agora vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vai lá para frente. A partir do verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo estava preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, o Evangelho que é segundo o poder de Deus. Então eu preciso entender o que é Evangelho. Eu falo isso mais por causa da turma da internet. Então, Velho Testamento é Evangelho? Não. A história das muralhas de Jericó é Evangelho? Não. Aquilo é a história do povo judeu. Quando Elias fez cair fogo do céu, é Evangelho? Não. Aquilo é a história do povo judeu. Quando Gideão venceu os medianitas, aquilo é Evangelho? Não é Evangelho. É a história do povo judeu. A velha aliança é a história do povo judeu, onde Deus deu a lei. E o povo tinha que obedecer à lei, entrar na terra prometida, expulsar os inimigos, matar os inimigos, e ia se cumprir a promessa de Deus. Mas aquilo não é Evangelho, aquilo é a história do povo judeu. Onde começa o Evangelho? Quando Cristo morre na cruz e diz, está consumado. O véu do templo se rasgou em alto a baixo, o templo, que era ainda parte do Velho Testamento, o véu, que era parte do Velho Testamento, foi rasgado e retirado. Dali para frente começa o Evangelho da graça de Deus. Para mim ter clareza sobre isso, eu tenho que entender as cartas de Paulo. O Evangelho é da cruz para frente. Então, quando Paulo fala sofrimento do Evangelho, que é o poder de Deus, Paulo tem em mente isso. Paulo era um judeu, nasceu debaixo da lei, foi criado debaixo da lei, entendia tudo debaixo da lei. Ele mesmo falou aqui em Romanos 10:4, o fim da lei, o fim de todo esse sistema religioso é Cristo, acabou, para a justiça de todo o que crê. Então o Evangelho é da cruz para frente. Tudo que é antes da cruz, a lei estava em vigor. Não é Evangelho. Então Paulo fala, participa dos sofrimentos
a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha lá, que nos salvou, verso 9. Já te salvou? Já ou não? Que nos salvou, a salvação já foi consumada. Você já é um salvo, já te salvou. Ele já te salvou, você já é salvo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Eu não tive participação nesse chamamento. Eu não tive participação na salvação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ele determinou e a graça abundou, que nos foi dado em Cristo Jesus, quando antes dos tempos eternos. E essa graça, a salvação foi manifestada agora, verso 10, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, ele destruiu a morte, ele ressuscitou, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante a lei, mediante a velha aliança. Não, ele trouxe a imortalidade mediante o Evangelho, que é o poder de Deus. Como que a imortalidade vem a nós? Pelo Evangelho, que é o poder de Deus. E depois ele diz: para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Agora, como Paulo estava preso, ele diz: por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí orienta Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras, mantém esse padrão que eu te ensinei, Timóteo, de que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita aonde? Em nós. Então Paulo estava preso. Ele diz assim: eu sei em quem eu acredito. Eu sei, a maior parte dos cristãos fala que crê em Jesus Cristo, mas não sabe quem Ele é. Não sabe a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, a libertação que Ele já operou em cada um de nós, a salvação que Ele já cumpriu. Não sabe, porque está tentando alcançar aquilo que já foi dado gratuitamente pela obra da cruz. Ele está buscando uma coisa e nunca alcança, porque já foi dada, e ele acha que é por esforço próprio que ele vai alcançar a salvação. Então Paulo fala: eu sei, eu tenho conhecimento agora, eu sei em quem eu acredito. Eu estou aqui preso, sofrendo por tudo isso, passando por todos esses problemas, privado de muita coisa, cheio de sofrimento, mas eu sei em quem eu acredito. A minha fé não é uma coisa vaga. Uma hora Deus está comigo, outra hora é o diabo, outra hora é isso. Não, eu sei em quem eu acredito, estou certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele tem o poder para quê? Guardar o meu depósito, tudo aquilo que eu acumulei de conhecimento, de fé e de salvação. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então é isso, essa é a nossa convicção. Nós sabemos que toda autoridade foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra, e que Jesus Cristo é o Senhor e tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Nós cremos nele, estamos certos disso, e que estamos guardados pelo seu poder. Acabou, não tem nada que nos tire disso. Ou tem? Não tem. E para finalizarmos, volta lá, Filipenses, onde nós começamos. Filipenses capítulo número 2, verso 9 até o 11. Medite nisso, guarde essas palavras no seu coração. Verso 9 de Filipenses 2: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o dominador, Ele é o todo-poderoso, Ele é o administrador. O nome dele está acima de todo nome. Nós que cremos nele,
Não estamos com medo de nada, não vamos ser envergonhados. E não existe nenhum outro poder no universo que pode se comparar ao poder dele. O resto é nada perto daquilo que ele tem autoridade. Temos essa fé ou não? Receba essa palavra de hoje. Fala assim, amém, e fique em pé. E vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, te adoramos nesta manhã de paz, de alegria. Te adoramos profundamente, em espírito e na verdade, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Onde esta palavra simples, esse arroz com feijão chegar, que o entendimento daquele que a receber seja aberto, para que ele compreenda, junto com todos nós, que a autoridade máxima, o poder máximo, aquilo que está acima de tudo, é o Senhor Jesus, e nós não temos mais nada a temer. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. A igreja diz, vamos aplaudir bem forte.